Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Show de bola! Ari da Bolsa falando aqui. Primeiro, nosso objetivo é fazer o seu treinamento e depois te contratar para participar da nossa mesa proprietária. É isso mesmo. Então, seja um trader também da TH Traders Mesa Proprietária. Tudo bem? Vamos lá, mais um conteúdo super exclusivo para você. Eu sei que muita gente adora operar o dólar, por isso eu resolvi fazer uma aula especial só sobre dólar, o que aconteceu com o dólar, como que ele foi criado, como que opera ele, como que eu opero ele, que é meu ativo mais querido, o que eu opero basicamente desde o primeiro dia que eu comecei na bolsa, há 17 anos atrás. Vamos ver comigo então? Vamos lá. Deixa eu só tomar uma aguinha primeiro e a gente já vai progredir. Feito, feito. Vamos lá. Eu quero começar, como sempre, fazendo uma meditação. Aqui e ler para vocês um salmo, salmo número 128, depois se você quiser ler, tá bom? Fala assim, ó. Ah, como me perseguiram desde minha juventude, que eu diga Israel. Mas como me perseguiram desde minha juventude, mas não puderam vencer. Lavaram sobre o meu dorso os lavradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião. Que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Como ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Os que passam não lhe diga, desça sobre vós a bênção do Senhor. Nem vos abençoemos em nome do Senhor. E aqui, passando para o lado do trading, o que eu gostaria de meditar com vocês nesse salmo? A questão do mercado, do primeiro linha que a gente leu ali, que fala dos perseguidores desde a juventude da pessoa, né? Se não me engano, aqui foi um salmo, deixa eu ver aqui para não falar errado, um salmo de Davi escrevendo sobre as perseguições dele, lá na época que ele escreveu os salmos, né? E passando para o mercado, eu me identifiquei porque desde a juventude minha, hoje eu tô com quarentinha, né? Mas desde a minha juventude, o mercado, entre aspas, vem me perseguindo. Por que o mercado vem me perseguindo? De certa forma, toda vez que você entra num trade, você sente aquela pressão do mercado querer te perseguir, né? Querer buscar o seu stop, não levar até o alvo, problemas rotineiros, que faz parte do dia a dia do trade, né? E com isso, o que vem acontecendo? Percebi que isso faz parte da vida, faz parte do trading, faz parte de basicamente tudo que a gente faz. Então, qual que é o grande conselho para os amigos depois de tudo isso, falar tudo isso? Tenha calma e paciência na sua vida, nas perseguições, nas coisas que dão errado, no, no desenvolvimento da sua vida. Por quê? As pessoas, elas tendem a todo momento sofrer algum tipo de perseguição. Por exemplo, você é casado, a sua mulher vai lá, ela fala, vem aqui me ajudar a lavar a louça. Não é uma perseguição, é óbvio, mas ela está te induzindo a alguma coisa que você não estava fazendo.
Você entrou no mercado, aí você pensa, coloca ou não o stop? Porque eu não quero perder. E se eu colocar stop, quer dizer o quê? Que eu posso estar errado, né? Então, meus queridos amigos, o que eu quero dizer com isso? Você tem que, de uma forma ou de outra, se é que você já não sabe, aprender a lidar com essas coisas. Com essas coisas. Que é o quê? Há uma possível frustração ou perseguição de algo, de uma coisa ou de outra, para que você evolua no seu trading e evolua na sua vida, tá? Então, eu aconselho aos amigos a entender que a vida é feita não só de doces, mas também tem o salgado, tem também a perseguição, né? A vida é feita de altos e baixos. A vida, o trade é feito de uma entrada, stop e o gain. Tá bom? Acho que deu para você entender o que eu quis dizer. Tente evoluir dia a dia, como diz o pessoal hoje em dia, né? Tente evoluir 1% no seu trade a cada dia. E aí, quando chegar no final do ano, você evoluiu lá 200, 300, 400%. Depende de quantos dias você conseguiu evoluir. Tá bom? Combinado então? Show! Vamos para o nosso tema de hoje, que é falar sobre o dólar. Falar sobre o dólar. Vamos falar um pouquinho sobre o dólar, tá? Qual é a origem do dólar? Você sabe qual é a origem do dólar? O dólar ele foi criado, instituído como uma unidade monetária padrão americana, a partir da Lei da Moeda, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 1792. Até aquele momento, as transações comerciais da região usavam amplamente o real de A8, moeda hispano-americana cunhada pelo Império Espanhol. Isso mesmo, isso mesmo. Tinha o nome da nossa moeda. Era a moeda real de A8. Claro que era moeda espanhola, né? Já como nação independente, no entanto, os Estados Unidos se viram diante da necessidade de estabelecer uma moeda e um processo de cunhagem próprio, a fim de reafirmar a sua autoridade em relação às metrópoles da época. O real de A8, por sua vez, foi criado a fim de corresponder aos thalers alemães. Tratava-se de uma moeda feita com a prata extraída das minas das cidades, tendo ficado conhecida como John Schmidt Thaler, ou, na versão mais curta, Thalers. Com a imigração dos alemães para os Estados Unidos, não demorou para que a pronúncia fosse transformada até chegar ao termo inglês dólar, tá? Então ele veio de Thalers do alemão e depois foi falando e virou dólar. Com 2 L, tá? Dólar. Por conta dessa inspiração, a moeda hispano-americana ficou conhecida como dólar espanhol. O dólar americano, por fim, manteve o nome em função de sua larga utilização na época. O que está escrito nas notas do dólar? Tá vendo aqui, ó? Que traz, ó. Opa, aqui, ó. Ali, ó, notinha de 100, cunhada na nossa parede. Em todas as notas de dólar consta a frase "In God we trust". Sua tradução é "Em Deus confiamos". Embora tenha sido introduzida posteriormente, foi oficialmente na década de 60, atualmente é obrigatório que qualquer cédula ou moeda a contenha. Além disso, a nota de $1 também conta com 3 outras frases, desta vez em latim. São elas: Anut copiets, ele favorece nossos compromissos, se referindo a Deus. Novus ordo secrum, nova ordem secular, em referência à nova era do país, após a independência. E prolibus unum, de muitos um, se referindo à união
das 13 colônias que formaram os Estados Unidos. Por fim, em todas as cédulas há outros pequenos escritos mais ligados à burocracia de produção e segurança das notas, bem como a identificação de seu valor e o país que a pertence. Quais são os símbolos e personalidades estampadas nas cédulas? Cada uma das cédulas de dólar americano contam com diferentes símbolos e personalidades em suas faces, homenageando pessoas e pontos importantes da história dos Estados Unidos. A nota de $1. A nota de $1 é a mais repleta de símbolos. No centro de sua parte frontal, há a imagem do primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington. Já do outro lado da moeda, há uma série de símbolos. Vou mostrar para vocês aqui, que não conhecem, a nota de $1, tá bom? Então tá esse rapaz aqui, quer ver? Aí, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? E do lado de trás, cadê o bichinho aqui? Cadê o... deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Na minha pesquisa aqui, ó. Do lado de trás, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Aí. Beleza? Ao vivo aqui que eu pesquisei. Então fica mais cheio de propaganda aí, né? Tá bom? As outras notas. Tem a de $2. Tem o Thomas Jefferson. É o principal autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A de $5 tem desenhado o Abraham Lincoln. É o 16º presidente americano, responsável por liderar os Estados Unidos durante a Guerra da Seção. A nota de $10 tem o Alexander Hamilton, criador do primeiro banco dos Estados Unidos. A de $20 tem o André Jackson. Ele foi o 7º presidente americano, tá? Ele foi um dos maiores responsáveis pela criação do Partido Democrata. A de $50 tem o Ulysses Grant, foi o 18º presidente americano e general que ajudou a liderar o exército da União na vitória contra os confederados na Guerra da Secessão. E tem a nota de $100, que é que tá aqui, ó. A de $100. Que é o Benjamin Franklin, importante estudioso e um dos líderes da Guerra da Independência dos Estados Unidos, tá? Quais as características dos centavos de dólar? Tem 1 centavo, também chamado de penny, lá pelos americanos. Traz a esfinge de Abraham Lincoln. 5 centavos, conhecido como níquel, Thomas Jefferson. 10 centavos é o famoso dime, conta com desenhos do Franklin Roosevelt. 25 centavos, chamado de quarter, traz aí o George Washington. 50 centavos é o half dollar, apresenta os desenhos de John Kennedy. E $1, por fim, o dollar coin, que exibe uma face do perfil indígena americano Secanai, com seu filho Jean Baptiste, tá bom? Como o dólar se tornou uma das moedas mais importantes? Você deve estar se perguntando aí, que acabou viralizando. O dólar ganhou o protagonismo principal a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória junto aos aliados, os Estados Unidos emergiram do conflito principal para uma economia mundial em posição à supremacia em contraste à Europa devastada. Nesse sentido, a assistência dos americanos foi essencial para a reconstrução dos países afetados e seus produtos ganharam grande espaço para o mercado internacional. Por conta disso, o dólar acabou ganhando um caráter internacional em função da sua circulação cada vez mais alta. A libra esterlina, hemogênica até o momento, foi substituída de forma tão intensa que a Inglaterra passou de credora a devedora para os Estados Unidos, após empréstimos e programas de ajuda econômica para salvar o Plano Marshall.
Qual é o impacto do dólar no Brasil? O impacto da moeda americana pode ser sentido de diversas formas. Preços de produtos, rendimentos de investimentos, por exemplo, todos eles se relacionam de forma direta com a valorização ou desvalorização do dólar em relação a outras moedas, incluindo o real, isso é, a taxa de câmbio. Ainda o caso das commodities, produtos básicos como a carne, o petróleo, por exemplo. Mesmo que o Brasil produza muitos deles da carne e de petróleo, eles são negociados em dólar, por serem consideradas a mesma coisa em qualquer lugar. Por isso, oscilação na cotação tem influência direta para os lucros obtidos a partir desses itens nas empresas que trabalham, tanto com petróleo, como a Petrobras, por exemplo, como produtos básicos, gerando movimentação no câmbio. Para os investidores, o impacto do dólar pode vir na forma de produtos específicos que acompanham o desempenho da moeda, como é o caso dos fundos cambiais. O mercado de ações também é bastante impactante. Grandes exportadoras, como receitas em moedas americanas e custo real, por exemplo, costumam se valorizar em momentos de alta do dólar. Tá entendendo por quê que estudar dólar é tão importante, pessoal? Qual a relação do dólar com a inflação? Oscilação do dólar pode gerar inflação no Brasil. Em outros países, por conta da grande quantidade de produtos importados dos Estados Unidos e também por aumento generalizado do custo das commodities, por exemplo. Isso porque, por esse tipo de comercialização feita em dólares, qualquer desvalorização da moeda brasileira frente à americana pode tornar os produtos importados mais caros, independentemente do grau de complexidade deles. Isso serve tanto para produtos que necessitam de insumos importados para serem fabricados, como por exemplo, carros elétricos que começaram a entrar no Brasil agora. E também os itens mais básicos como comida, tá bom? O que é a cotação do dólar? A cotação do dólar é o nome dado à equivalência entre a moeda americana e outra unidade monetária, seja ela o real, o euro, a libra ou qualquer outra. Hoje, ela aponta aí $1 americano, nesse dia que eu estou gravando aqui, está mais ou menos R$5 para, né, a nossa moeda. Qual a diferença entre dólar turismo e dólar comercial? Talvez você deve ter se perguntado isso também. Vamos lá. A diferença entre essas duas categorias é que o dólar turismo é usado por pessoas físicas para comprar cédulas. Já o dólar comercial é utilizado em transações entre instituições financeiras ou os bancos, as empresas, tá? Se você não sabia, agora você sabe. Como comprar dólar, onde comprar dólar, são perguntas também que o pessoal me faz. Aí, pessoal, depende muito do estilo que você quer. Hoje em dia, além de casa de câmbio, a gente tem plataformas especializadas no próprio app que você compra dólar e troca por real. Comprar dólar ou investir na bolsa, o que é melhor? Depende por quê? Do momento em que a gente vive e a tendência que está tanto a bolsa como o dólar. Eu aconselho os amigos a sempre comprar o que está em tendência de alta. Tá bom? Mas o melhor ainda é diversificar. Para quem gosta de fazer operações mais longo prazo. Tá bom? É isso, pessoal. Eu acho que eu falei demais aqui já, né? Você deve estar cansado de tanto me ouvir. Vamos ver um pouco graficamente, que eu quero passar algumas coisas bem interessantes do jeito que eu opero o dólar, do jeito que eu vejo o gráfico e tudo mais, tá? Para que você possa aí ter talvez aí uma situação mais fácil de entender. Eu vou compartilhar com você aqui o meu jeito de operar, tá bom?
compartilhar aqui. Ó, aqui está então o nosso gráfico do dólar. Primeiramente, o que você tem que entender? Algumas coisas operacionais, ó. Existe, quando você clica aqui, ó, vários tipos de cotação, ó. Por exemplo, tem o dólar cheio, tá? O que é o dólar cheio? Ó, existe aqui, ó, dólar comercial agregado, dólar cheio mais dólar mínimo. Você clica aqui, ó, ele vai abrir este gráfico aqui, ó, chamado de DOL Pro. Tá vendo? DOL Pro? Então, esse DOL Pro significa que é o dólar cheio mais o dólar mini. Aí, o que é dólar cheio e dólar mini? O dólar cheio é o primeiro que foi criado, o dólar normal. Cada contrato de dólar cheio vale 250 mil, tá? Então, cada vez que você aperta lá comprar e vender, um lote de dólar vale 250 mil. Aí, como era muito grande para o pessoal operar, eles criaram o mini dólar. O mini dólar. Lá foi mais ou menos uns 16 anos atrás. Eu estava começando lá. E aí eles colocaram isso aqui, ó, para criar o mini dólar, ó. Isso aqui, ó, W, tá vendo? W, Doll Put aqui, ó. W, Por que eles colocaram esse W aqui na frente, tá, pessoal? Esse W, na época que eles colocaram, que eles criaram, era a época que estava começando a bombar a internet. Então todo mundo falava, qual que é seu site? Qual que é seu site? Aí o pessoal fala, meu site é www.com.br. Então a bolsa pegou e falou, já que vai ser negociado o mini dólar na bolsa, então vamos colocar o W na frente. Essa é a história, por isso que aparece o W ali, tá bom? Você que não sabia, agora você sabe. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então eu estava falando para vocês que o DOL Pro, ele é... Deixa eu deixar ele mais... Vai se parecendo aqui. O DOL Pro, ele é o agregado entre o dólar cheio e o dólar mínimo. Você que vai operar dólar, o mais certo é que você olhe esse ativo. Esse ativo, sabe por quê? Ele junta todos os contratos de todo mundo que compra dólar, tanto dólar o cheio como o mínimo. Então estão todos os contratos ali. Deixa eu até anotar uma coisinha aqui que lembrei que para não esquecer depois aqui para minha equipe. Então o dólar cheio e o dólar mini juntados vira o DOL Pro. Se você quer operar só o dólar cheio, você coloca assim, ó, DOL, e daí você vai colocar, por exemplo, a letra. O que é essa letra? Por exemplo, ó, quando eu estou gravando, a letra desse mês é o X, ó, X. Tá vendo o X aqui, ó? DOL X. Então, o que quer dizer esse X? Esse X quer dizer que o contrato ele tem vencimento. E nesse caso, quando eu estou gravando aqui, o vencimento é o X. Ele muda todos os meses a letra, tá? Para mostrar, olha, o X vai valer até, por exemplo, dia 30 de outubro. Depois a gente muda a letra. Muda a letra. Aí, então, cada mês você vai mudando a letrinha para você entender. Ó, até aqui em cima está escrito, ó, próxima data de vencimento, 31/10/2023. Então, é um contrato futuro que tem um vencimento. Você não pode comprar o DOL X e ficar para sempre com ele. Ele vai vencer dia 31/10 do dia 2023. Aí vai para o próximo. O mini dólar também tem, ó. Mini dólar, ó. DOL X23. Daí você vai acrescentar o W na frente. E depois, qual que vai ser? Depois vai ser o W DOL, ó. Z. Quer ver, ó? W DOL Z, ó. 23. Tá vendo, ó? Z23. O que muda de uma coisa para outra? O que muda é assim, ó. Tá vendo desse lado, ó? Tá o DOL Put, né? Deixa eu colocar aqui, ó. DOL
X, que é o atual. Então perceba, ó, aqui no atual, o mercado está nos R$ 5,16. Por quê? Porque ele vence dia 31/10. Tá? Você provavelmente você está vendo aqui, esse mês já passou, né? Quando você está vendo aqui o vídeo. Então, para você entender, aqui ó, WDOL Z23, aí ele vence final de novembro, entendeu? Final de novembro. Aí depois, dezembro, muda a letra, janeiro, muda a letra, fevereiro, muda a letra. Então, cada mês vai mudando a letra, tá? E por que a cotação muda também? Quanto mais perto está do vencimento, mais próximo do dólar comercial ele está, tá bom? Então, por exemplo, eu estou gravando aqui no dia 28/10/2023 essa aula para vocês. Nesse dia, nós estávamos no contrato X, né? Ó, tava 5,16. Agora, mês que vem, em novembro, você que está vendo em dezembro, por exemplo, no mês passado, aí valia 5,36. Por quê? Eu estou vendo o gráfico aqui um mês para frente. Quer dizer o quê? Que ele vai dar 0,20, né, 2 centavos a mais caro. Por quê? Porque ele tem um mês a mais para vencer. Falta um mês a mais para vencer. Então, é contado um juros sobre esse dólar, porque ele tem um mês a mais para vencer. Se eu quiser, então, negociar um contrato futuro de dólar para daqui a um ano, eu posso. Mas o que vai acontecer? A cotação vai ser muito maior. Eu não sei se eu vou conseguir aqui achar, por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, WDOL F24. Olha lá. Essa aqui vai vencer em 2024 e tá 5,50. Por quê? Porque vai vencer só lá no outro ano, entenderam? Quanto mais para frente o vencimento, mais caro ela fica. Mais caro ela fica, tá bom? Vamos ver agora modos de operar. Vamos colocar aqui no DOL Pro, que é o gráfico geral. Vamos dar aqui um zoom. Puxar aqui um pouquinho. Ou melhor, vamos voltar aqui. Deixar os dois gráficos mesmo. Vai ficar mais fácil. Como que eu opero então? Para você entender bem. Ó, desse lado aqui, eu gosto de deixar o gráfico no 20R, tá? Deixa eu deixar no mesmo ativo aqui, né? Ó, Pro. Então, eu gosto de deixar aqui no 20R. O que é o 20R? A cada vela dessas aqui, ela representa 20 pontos, tá? 20 pontos. Então, por exemplo, se eu verificar que aqui no 20R tá vermelho, ó, tá vendo? Aí eu vou procurar uma compra lá, uma venda lá no 7R. Então, primeiro eu vou olhar aqui no 20R, que é o que? A cada 20 pontos ele faz uma vela. Vou deixar ele bonitinho aqui. Ó. Só que eu não quero um stop de 20 pontos, tá? Eu quero um stop menor. Então, o que eu vou buscar? Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Apareceu a primeira vermelha aqui. Só que aqui, perceba que ele estava dentro do nosso River, que é nosso indicador aqui na TH Traders. Dentro do River, eu não quero entrar. Então, eu espero um pouquinho, ó. Essa vela número 7 aqui, ó. Aí ela já começou a sair do River. Aí eu vou vir aqui no 7R, que é porque 7R, ele tá demonstrando o que aqui para mim? Que é uma entrada melhor. Por quê? Porque daí o meu stop fica de apenas 7 pontos. Então eu posso procurar o primeiro pullback que ele deu aqui, ó, e entrar já vendido aqui nesse pullback. Olha aqui, ó. Ele veio 28 pontos nesse dia, tá vendo? Ó?
Aí no outro dia, ó, eu vi que ele continuou vermelho. Então eu vou procurar esperar o pullback de novo, ó. Entro na venda de novo, ó. No outro dia, eu vejo que ele continuou vermelho. Então eu vou esperar ele vir aqui, fazer os pullback e, ó, vendi de novo. No outro dia, eu vejo que ele continuou vermelho, ó, mas ficou consolidado, ó. Ficou feio, ó, tá vendo? Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nesse caso, ou eu não opero, ou eu troco a estratégia, ou procuro só as vendas, tá? Uma delas, compras não, compras não. Aí aqui eu vi que continuou vendedor. Então eu vou procurar de novo uma venda, ó. Então foi lindo esse dia, né, ó? Caiu 50 pontos. E aí, tá vendo que aqui ficou verde, ó, e subiu um monte aqui? Nesse caso aqui, ó, ele não estava verde, ó. Só lá no final do dia, mas daí já tinha subido, né? Ficou branco neutro. Nesse caso, eu prefiro perder essa alta. Por quê? Porque está contra a tendência do 20. Então, é mais fácil levar um loss. Então, eu prefiro aqui nesse caso não fazer nada. Tá bom? Entenderam como que eu opero? Como que a história do dólar? Como que funcionam os ativos, né? Foi uma aula bem curta, né? Acredito que não foi também tão excitante assim essa aula, mas para você que gosta de dólar, acredito que seja interessante para você. E se você gostou da aula, deixa o seu like aí e vamos para cima, né? Lembrando que a gente sempre está contratando os novos trades e sempre que a gente abre vagas, a gente fala para você. Então fica ligado sempre que tem vagas para você fazer sua inscrição e entrar aqui e trabalhar na mesa proprietária também, sem correr risco para o seu capital. Eu sou Ari da Bolsa, CEO da TH Trades, e te espero lá, operando com a gente. Deus te abençoe.